E aí galera, antes eu quero fazer uma atualização sobre a agenda do canal, bora lá. Esse vídeo é o debate, que eu pego uma notícia e vou destrinchar ela. Hoje a gente vai falar sobre a convocação da seleção. Vamos ter um desses por semana, beleza? Jornal.contra com todas as notícias da semana. Tendo esses dois vídeos separados, a gente não vai ter o Jornal.contra tão grande quanto foi o último, beleza? Eu vou fazer um react por semana, 3 vídeos por semana. Fazer um vídeo extra, sem ser de futebol, 4 vídeos por semana. Beleza? Tá bacana pra vocês? 4 vídeos por semana no ponto contra? Não tá? Tá bom. São Paulo eu fui e fiz os daily vlogs, então vai ser um daily vlog por semana. Eu acho que foram 8 vídeos que eu fiz. Eu tenho que confirmar ali porque eu tive vários problemas de edição. Então durante 8 semanas vai sair 5 vídeos por semana. Tudo isso a partir da semana que vem. Então bora lá que eu já estou na empolgação. Então, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área. Nossa, mas meus vizinhos vão sofrer, porque antes eu morava em casa, agora eu estou em apartamento e vou voltar com o canal. Vou pegar aqui a lista da convocação. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que os brasileiros estão muito chatos, muito chato mesmo. E que tem muita repórter, não cai nas pilhas do repórter. Cara, e tem um canal, não sei se é um canal que eu posso te dizer, né, porque não é bem um canal, uma página, uma empresa, bora dizer ali, uma emissora ali, tá? Que cara, é absurdo. Parece que os repórteres não têm opinião própria, os comentaristas, os repórteres não têm opinião própria. O que eles fazem é comentar o que a maioria quer ouvir para eles ganharem mais mídia. Quem não fica caindo em golpe de mídia aí, de não sei o que, sabe de quem eu tô falando. Vi muita gente reclamando de convocação de quem? Do Coutinho, acho que foi o que mais reclamaram, né? Ou é Gabriel Jesus? A gente vai ver jogador por jogador. E muita gente reclamando, eu vi a convocação e em um certo momento pareceu uma palhaçada. Não, com essa convocação o Tite não quer ganhar, não sei o que. Gente, o que menos se critica num trabalho de seleção, e eu vou ser bem sincero com vocês, e qualquer pessoa que seja lúcida o suficiente para parar para pensar, é a convocação. Por quê? Porque, primeiro que, aqui no Brasil, o que a gente tem de jogador para ser convocado é absurdo. Todo mundo quer convocar. E o Neto também falando muita besteira, eu me lembrei agora. Todo mundo quer fazer a convocação da seleção brasileira. O sonho era da gente poder fazer a seleção. E é o que acontece, tem alguém lá que está fazendo. E o que essa pessoa faz de diferente do que a gente queria, o pessoal já cai matando. A convocação da seleção são uns 23 jogadores, ou 24, eu não tenho certeza, ou 25. Que o técnico vai escolher para jogar no estilo de jogo dele. Então a gente não cai matando em um técnico por causa da convocação, a gente cai matando se o time não estiver jogando bem. O cara, ele tem que convocar ali, saúde para a câmera Guel, o cara tem que convocar ali o que ele vai cair melhor no esquema dele, entende? Ele joga com a formação 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2. E aí, qual é o centroavante dele? Ele quer um cara matador ou ele quer um cara que fique rodando ali? Ele quer um meio atacante de criação? Ele quer meio de campo armador? O volante vai ser só defensivo? É isso. E tá tudo na cabeça do Tite. A gente não pode condenar o cara pela convocação. Agora, se o time estiver jogando ruim, aí sim, vocês podem reclamar à vontade. Eu separei algumas coisas que a gente deve levar em consideração sobre a convocação dos jogadores. Primeira delas, a que eu acho mais importante, qualidade técnica. Segunda delas, que na minha opinião é a segunda mais importante, experiência de seleção. Terceira delas, estilo tático. Vai ser importante para o futebol do Tite, para o futebol da seleção brasileira. E a quarta delas, e menos importante, que infelizmente a galera está considerando como a mais importante, é a fase do jogador. Tem gente que olha o jogador fazendo 3 gols em uma semana e tem que ir para a seleção. Não. Aquilo ali é um jogador em boa fase. Aquilo ali é um jogador jogando 100%. Quer um exemplo? Pega Gabigol 2019. Aquele ali é o máximo do Gabigol. O 100% do Gabigol. Ele não ultrapassa aquilo. Beleza? Beleza. Agora hoje o Gabigol em uma fase ruim, a gente vê qual é o nível técnico dele ali de verdade. Em uma fase ruim que a gente vê. Então pode pegar o 100% do Gabigol, o Gabigol no máximo dele. O Gabigol no máximo dele deve ser igual ao quê? 75% do Firmino e do Gabriel Jesus. Porque tem uma diferença entre jogador em boa fase e jogador com qualidade técnica. Você leva o jogador em boa fase para a Copa do Mundo, deixa ele jogar um jogo ruim, uma partida ruim. Acabou.
ele não faz mais nada a Copa inteira. E foi o que aconteceu com o Gabriel Jesus na última Copa, onde a gente depositou todas as nossas esperanças em um jogador sub-20. Que, claro que ele poderia resolver, mas pô, a gente acabou com o cara também ali, né? Tá, então bora lá, bora falar sobre isso. Eu tenho uma lista até dos esquecidos aqui pra comentar. E o podcast, eu esqueci de falar, o podcast, a equipe já tá montado, eu já sei como vai ser a gravação, é uma questão de tempo quando vai sair, beleza? Lista de goleiros, Alisson, Ederson e Weverton. Até aí tudo bem. Eu espero que vocês não se incomodem, eu falo Weverton ao invés de Everton. Eu vou abrir a lista dos esquecidos como goleiro. Nós temos Everson, Santos e Neto, são bons goleiros, certo? Mas nenhum deles deveria estar na seleção. Bora para a lista dos defensores, começando pelos laterais. Emerson, Daniel Alves na lateral direita, e aí a gente tem como os esquecidos Fagner e Mariano. Bora lá. Daniel Alves é o lateral direito com maior qualidade técnica que a gente tem no Brasil, indiscutível. Ele é um dos jogadores com maior experiência na seleção, ele é importante taticamente, e o que acontece, ele não está numa fase ruim, que é o que eu falei, dos 4 é o menos importante. Porque fase, gente, cara, basta organizar o time. Tu tem um jogador que é bom tecnicamente, tem experiência de seleção e... qual foi o outro que eu falei? E ele é importante taticamente, ele não precisa nem jogar 100% dele. Aquilo ali já é o suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. Tem jogador... Olha o Giroud, por exemplo. O Giroud ganhou a Copa do Mundo sem fazer nenhum gol. Por quê? Porque ele fazia parte do esquema tático. Ele tinha experiência de seleção e ele tinha qualidade. Bem que a qualidade do Giroud a gente deixa a desejar, né? Bora lá, lateral esquerda, Alexandre Alex Telles. O Tite afirmou que o Renan Lodge ficou de fora porque não tomou as 2 doses da vacina. Na lista dos esquecidos nós temos Renan Lodge e Guilherme Arana. Renan Lodge a gente sabe porque ficou. O Guilherme Arana não tem experiência de seleção. A qualidade técnica do Guilherme Arana é contestável, porque ele foi pro Sevilha ali e não fez nada. O Sevilha, foi Sevilha? Foi algum time espanhol. Eu não sei como que ele conseguiu ser banco ali. Sinto muito com o Arana, tipo assim, eu entendo, cada um passa por uma fase ruim, a gente fica desmotivado, às vezes o time não encaixou, mas a qualidade técnica dele, até ele voltar para a Europa e dar certo, ou então ele fizer mais umas duas boas temporadas aqui no Brasil, mais 2, pelo menos, a qualidade técnica dele a gente ainda tem que contestar um pouco. Então o Guilherme Arana, para mim, a gente não deveria cogitar em levar para a Copa, sinto muito. Para mim ele não tem experiência de seleção e nem a qualidade técnica para ser titular. E como a gente não tem um lateral esquerdo titular definido, a gente tem que levar quem a gente imagina que pode ser titular. Renan Lodge, Alexandro e Alex Telles. Qualquer um desses 3 pode ser titular. Para mim o Arana não vai. Goleiros. Zagueiros, Thiago Silva, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Na lista dos esquecidos nós temos Felipe, que é do Atlético de Madrid, Diego Carlos, Pérez e Léo Ortiz. Aqui também nada a reclamar, o zagueiro está perfeito, só tem que ver qual que vai ser a zaga titular, né? Acredito que Thiago Silva e Marquinhos, Thiago Silva pela experiência e qualidade técnica, Marquinhos a mesma coisa e ele ainda tem muita raça. Meio de campo, eu vou tentar separar aqui no que seria... Tem quantos meio de campos aqui? Tem 7 meio de campos, aí é complicado, né? Mas no que seria volante, meio de campo e meio atacante. Para alguns brasileiros que infelizmente a gente fez uma adaptação que eu acho feia, uma adaptação feia, chamar o meio de campo de segundo volante. Não existe isso. A gente tem o volante, que é aquele primeiro meio de campo, que é o mais próximo da linha defensiva, o meio de campo, que é aquele da armação, como Toni Kroos, como Xavi, esse tipo de gente, como Fred. E aí a gente tem o meio atacante, que entra pessoas como Felipe Coutinho, Iniesta, Everton Ribeiro, isso aí. Vou tentar fazer a separação. Aqui de volante a gente tem Casemiro e Fabinho, certo? Para mim, indiscutível. A única dúvida é qual dos dois seria titular. Eu não vou entrar em mérito de titular, porque aqui a gente está para comentar a convocação. Se vocês quiserem um outro vídeo de como seria o meu Brasil para ir para a Copa, aí eu posso comentar. Mas o que eu vou dizer é que eu prefiro o Fabinho. Quer saber? Eu vou dizer, porque às vezes eu fico com medo desse vídeo ficar grande, mas esse vídeo é para ficar grande. Pra mim eu colocaria o Fabinho por uma questão de ser mais completo do que o Casemiro. O Fabinho ele ajuda muito na armação, ele corre o campo inteiro, ele é bom de dividida. É claro que você pode pegar o Casemiro e ter os maiores índices de dividida talvez de todo o futebol. Mas o que acontece é que o Casemiro está velho, ele não cobre a mesma área defensiva que o Fabinho. Ele ganha mais divididas, sim, mas ele não cobre a mesma área defensiva. Tanto que a gente chega naquele Brasil e Argentina,
Eu vi muito jogador argentino tabelando ali na entrada da área como se não tivesse ninguém, tipo assim, eles não tem volante, bora tabelar aqui. Aí, pô, Zé, não fala assim no Casemiro. Não, quando o Casemiro chega, ele para. Quase sempre ele para. É difícil a gente ver o Casemiro ser driblado. Ele para na dividida ou leva na falta, mas ele não consegue cobrir uma boa área. A menos que a gente jogue 4-2-3-1, um volante e um meio de campo ali para ajudar na marcação, o 4-3-3 com um só volante, não, pra mim o Casemiro não fica nessa. Mas levaria os dois. E também tem uma questão de que eu não gosto, porque o Casemiro ele sempre pega o cartão. Então sempre chega uma fase onde ele fica suspenso. Eu não acho certo o Brasil ficar dependendo de um jogador que fica suspenso em algumas partidas. A gente fez isso na última Copa e aí sentiu falta dele na Bélgica, contra a Bélgica. Bora lá, de meio de campo tem 4 aqui, que deveria ser só 2. Meio de campo a gente tem Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, que pode ser meio de campo ou meio atacante, e Gerson, que é meio de campo. Bora lá, Bruno Guimarães eu concordo que tem que levar, inclusive acho o Bruno Guimarães e Douglas Luiz assim, bem lado a lado um com o outro, só que o Douglas é mais volante. Então o Douglas ele não deveria ser convocado, porque eu não imagino o Douglas na Copa do Mundo. Até por uma questão de, Casemiro e Fabinho, tu quer botar o Douglas pra quê? Já tem ali o titular e o reserva. A Fred, eu gosto do Fred, muita gente fica criticando porque o Fred não faz nada, não sei o que, não deveria estar na seleção. O Fred é aquele meio de campo que a galera critica porque não entende de tática, na moral. Porque é aquele meio de campo que quando tu recebe a bola, ele fica dando os passos curtos ali e dá a dinâmica pro jogo. Pegaram os números do Fred aí na classificação, parece que ele foi o segundo em passes certos. Não, o primeiro em passes certos eu acho. O segundo em divididas ganhas e passes importantes. Tipo assim, os números do Fred ali na classificação, não nos amistosos, foram realmente absurdos. Ele foi um dos melhores em quase todos os quesitos de meio de campo. Então pra mim o Fred tem que ir para a Copa do Mundo sim, que ele tem a experiência técnica, experiência com a seleção, ele tem a qualidade técnica. Tipo assim, vocês podem dizer, mas tem meio de campo que tá jogando mais que o Fred, beleza, mas se esse meio de campo que tá jogando hoje melhor que o Fred, ele fica aí, tipo assim, ele tem uma fase ruim, acabou, ele não joga o mesmo nível que o Fred. O Fred, na mediocridade do Fred, ele é bom o suficiente no meio de campo para deixar um time organizado. Isso é fato, que ele tem qualidade técnica. Quais são os outros? Lucas Paquetá, indiscutível aqui. A seleção tem usado ele muito como meio atacante. Eu prefiro ele como meio de campo, porque ele corre para a área para defender e corre para a área para atacar. Ele corre bastante, ele tem vontade, eu gosto disso. E ele tem, apesar de não ter experiência em dividida, ele tem muita raça nas divididas. Nossa, uma das coisas mais prazerosas que eu vejo hoje no futebol é o Paquetá voltando para marcar e ele dando a vida ali em cada dividida. Por isso que eu acredito que ele deveria ser meio de campo e não meio atacante, porque o meio atacante ele tem que ficar ali no ataque. Não fica completamente, né? Mas a principal função dele é a armação. Hoje, o Paquetá, com a vontade dele, a juventude, eu prefiro que ele pare de pensar e corra bastante. Ajude na defesa e no ataque. Por isso que eu prefiro ele como meio de campo e não meio atacante. E aí os meio atacantes, que pra mim, aqui tem Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Pra mim é indiscutível isso aqui. Tem que ser eles dois. Na lista dos esquecidos a gente tem Edenilson. Não, Edenilson não é meio atacante. A gente tem Claudinho e Rafael Veiga, bacana. Mas o Claudinho e o Rafael Veiga são dois jogadores que hoje estão em fases boas. A gente não conhece eles em fase ruim, entende? O Coutinho, pra mim, disparado, o melhor meio atacante tecnicamente do Brasil, é como o Neymar na ponta esquerda. O Neymar pode jogar horrível. Tu vai deixar ele de convocar ele? Não, porque ele tem qualidade técnica, ele pode passar por uma fase ruim, mas em uma bola que ele recebe, ele pode decidir o jogo. A mesma coisa pro Coutinho, puxar pro lado e chutar colocado ali. Felipe Coutinho de meio atacante, gente, ele é muito bom. Na temporada com o Bayern, que ele teve que fazer 2 cirurgias no joelho, ele jogava de meio atacante. 4-2-3-1 meio atacante. 40 jogos, 20 participações para gols, 9 gols e 11 assistências. Uma premiação de jogador do mês da Bundesliga. Aí vocês falam, grande coisa, Bundesliga. Beleza, mas isso aí, ele de meio atacante, 2 cirurgias no joelho, já foi melhor do que qualquer outro meio atacante que tem no Brasil. Não tem outro meio atacante no Brasil que está fazendo essa mesma coisa que ele. Óbvio que no Barcelona ele não deu certo. No Barcelona não quer ele, eu já falei sobre isso aqui no canal.
querem ele como ponta esquerda, não só como ponta esquerda, mas aquele que leva a bola até a linha de fundo. Isso não é função do Coutinho. E aí a gente vê como ele está no Aston Villa. Muita gente falando, acho chato isso, o Coutinho já ter a vaga dele definida. Mas ele, cara, é o meio atacante com maior qualidade técnica do Brasil, já tem experiência de seleção, foi o melhor jogador da nossa seleção na Copa do Mundo de 2018, na minha opinião, o jogador mais importante na seleção na conquista da Copa América de 2019, minha opinião também, mas ele é o meio atacante, ele assume a função do camisa 10 naquela Copa América. Ele não é o melhor da seleção, mas ele é o jogador mais importante que faz o time fluir ali. Tanto que na Copa América de 2019 a gente ganha sem Neymar e com Coutinho. Neymar que é o nosso estrela, nosso craque, não estou desmerecendo ele. Mas aí a gente chega para a próxima Copa América sem Coutinho e com Neymar. E aí a gente perde. Óbvio que eu não estou culpando Neymar nem nada, mas eu estou te falando a diferença entre um camisa 10 e a estrela. Um cara que faz o time rodar e o jogador que mais faz gol. Entendeu? Então a comparação com o Neymar é que nem o Neymar, sendo a estrela, o melhor jogador do Brasil, maior qualidade técnica, o único que sempre consegue estar lá perto dos melhores do mundo, consegue fazer o que o Coutinho faz, porque o Coutinho é um meio atacante ali, camisa 10. Aí, Coutinho é único? Não, pode vir outro substituir, mas infelizmente todo mundo aqui sabe que o Brasil está faltando camisa 10. Camisa 10 mesmo. E o Everton Ribeiro, para mim, a mesma coisa do Coutinho, meio atacante com boa qualidade, não tem experiência de seleção, ele tecnicamente ele é muito bom. Ele chega num Cruzeiro onde ele ganha 2 Brasileirão, vai embora, volta pro Flamengo e joga muito bem. E o que eu falei do Coutinho no Barça, eu aplico no Everton Ribeiro no Flamengo. O Everton Ribeiro é meio atacante. Ele é escalado num 4-2-3-1, onde ele joga pela meia lateral direita, nem pela esquerda, porque o Everton Ribeiro, se ele for adaptado pelos lados, ele vai para a esquerda, ele chuta com a direita. Só que não, ele não joga na primeira posição dele, ele não joga na segunda, joga na terceira, pelo lado direito. Agora, quem é flamenguista sabe que quando a Arrascaeta não tá lá de meio atacante, e o Everton Ribeiro é escalado de meio atacante no 4-2-3-1, ele sempre joga bem e sempre é importante. Essa é a diferença de um jogador de fase para um jogador de qualidade técnica. O jogador de qualidade técnica, até quando ele tá ruim e não tá bem inspirado, ele é importante pro time, entendeu? E a galera não leva isso em consideração. Então a vaga do Everton Ribeiro eu convocaria. Dá para ser contestado? Dá. Mas como a gente não tem um meio atacante definido titular ainda, que no caso seria o Felipe Coutinho, tem que ver como é que vai ser o desenrolar do futebol dele, eu convocaria o Everton Ribeiro. Porque quando você tem um Coutinho como titular, você vai assim, eu vou pegar um reserva que tipo assim, pode entrar no lugar do Coutinho e fazer algo diferente. Não acredito que o Everton Ribeiro possa fazer tipo assim, mas não é aquela coisa diferente, né? Eu convocaria o Claudinho, né? Seria um bom reserva, mas como não tem o meio atacante titular ainda, não tem como fazer isso. E gente, não se esqueçam, a Copa do Mundo é esse ano, tá? É esse ano. Não dá tempo de testar jogador novo e ver. Porque quantos jogos ainda tem? Menos do que 15, se duvidar menos do que 10 jogos para testar. Não dá para testar menos do que 10 jogos se um jogador realmente é bom. Então não dá para trazer o Rafael Veiga, não dá para trazer assim o Claudinho assim do nada pra ver, entendeu? Atacantes, eu vou tentar separar aqui a ponta esquerda, ponta direita e centroavante aqui. Nós temos 7 também, deu 7. Acho que são 25 convocados então, né? Ponta esquerda, né? Vinícius Júnior. O Neymar não tá aqui, ainda tem isso. Boa chance pro Vinícius Júnior, que é ponta esquerda, tá? Para ele chegar e virar titular em cima do Neymar é quase impossível. O Neymar tá machucado, o Vinícius Júnior pode entrar ali, bora ver como é que vai ser. Às vezes é melhor ter um jogador com mais energia do que um com qualidade técnica, dependendo da posição, que no caso seria a ponta. Hoje, de verdade, gente, eu não quero mais o Neymar na ponta esquerda, porque eu acho que ali não é mais posição para ele. Eu queria que ele se adaptasse como meio atacante, ou segundo avançado, o falso 9 ali, né? Ou como ponta direita, porque já que hoje ele é um cara que não corre mais, bora ser sincero, né? O Neymar já não corre mais tanto, ele não dribla mais tanto, né? Não com objetividade, ele não consegue driblar em direção ao gol. Se ele tá aqui com a bola e vem um cara lá de trás, ele dá uma caneta ali, 50% dos jogadores de futebol brasileiro sabem fazer isso. Mas driblar em direção ao gol, passando lateral,
com o zagueiro vindo em cima, ele tira do zagueiro, aí ele chega no goleiro, consegue dar uma assistência ali. Hoje ele já não consegue mais fazer isso. Prefiro ver ele na ponta direita procurando assistência, sendo um cara ali organizador aberto. Porque hoje o Neymar, toda vez que ele pega a bola, você pode contar, ele demora uns 2 ou 3 segundos para fazer o primeiro movimento. Isso não é coisa de um jogador que usa a perna direita para jogar na ponta esquerda, porque o cara quando tá isso é como é o Vinícius Júnior, pega a bola e já sai correndo. Hoje o Neymar não faz mais isso. Queria ver ele adaptado para a ponta direita, o meio atacante ou o falso 9. Poderia ser o nosso 4-3-3 com falso 9 e o Neymar ali. Porque a qualidade técnica do Neymar é o que a gente vê quando ele pega a bola dentro da área. Absurdo, ele pega a bola ali, parece que ele sabe onde está cada jogador, onde que está o goleiro, aonde que cada um vai, entendeu? A gente tem que pegar o Neymar para uma proximidade ali, que não vai ser na ponta esquerda, ou então pegar o Neymar para uma área mais de organização, que seria na ponta direita. Mas eu estou aqui falando da lista de convocados e estou falando de Neymar que não foi, né, por causa da lesão. Mas ele é um jogador com maior qualidade técnica, a gente tem que jogar em cima disso. Que a galera pensa, tipo assim, o Gabigol tá fazendo não sei quantos jogadores no Brasil, bota ele na seleção. Mas ele vai fazer a mesma coisa? Ele tem qualidade técnica para isso? Ele tem experiência de seleção? Se o Brasil jogar todo em função do Gabigol, ele vai fazer o time ganhar? Então tira. Vinícius Júnior e acho que é o Rodrigo, né? Os dois ponta esquerda. Pra mim tá certo, não mudaria. Não vejo outro jogador sendo para ser convocado pela ponta esquerda hoje. Tipo assim, muita gente deve comentar Bruno Henrique ou talvez Dudu, mas aí quebra a experiência de seleção. Eu não vou botar um cara para jogar o quê? 5 jogos antes da Copa do Mundo e aí eu nem vou saber se ele realmente está bom. Eu convoco um cara desse, ele joga os 2 primeiros jogos ruins. Aí eu já não convoco mais. Aí pronto, acabou. Eu só tenho mais 8 jogos para testar um novo. A galera esquece isso, a Copa do Mundo já está chegando. Os centroavantes seriam Gabigol e Matheus Cunha. Não convocaria Gabigol. Deixa eu ver quem está aqui na lista de esquecidos. Tem Richarlison e Firmino. Firmino não está lesionado. Não convocaria o Gabigol porque pega os 4 quesitos. Para mim o Gabigol não tem a qualidade técnica principal para mim. Ele não tem experiência de seleção. Copa América dele horrível. Ele não tem a função tática pro Brasil que o Brasil quer. Aí tipo assim, o Brasil não quer um centroavante que é goleador, é o Gabigol. Sim, beleza, goleador aqui no Brasil. Mas quando a gente pegar uma Itália e o Chiellini ou o Bonucci marcarem ele vai ser o nosso goleador? Ele tem a força para bater de frente com aqueles caras? Que a galera pensa, porque o cara fez... eu acho engraçado isso, a galera diz que Tite faz média com os caras, que é um negócio de reabilitação ali, ele fica defendendo. Mas quem critica ele é pior ainda. Que é tipo assim, não, o Gabigol fez um gol aqui no Brasil, pô. E aí usa a seguinte frase. Sim, galera, a bateria aqui da câmera deu uma parada. Mas voltando aqui, sim, concluindo o pensamento. Na verdade, o pensamento que eu tava fazendo, eu vou finalizar o vídeo com ele, porque ele é realmente fundamental para a convocação da seleção. Mas para mim o Gabigol não deveria ser nem cogitado em ser convocado. Porque, voltando para aquelas 4 coisas que eu falei, ele não tem a habilidade técnica, tipo assim, mesmo ele sendo goleador, ele perde muito gol, e Copa do Mundo a gente sabe como um lance desse, a gente não pode vacilar. Ele não tem experiência de seleção, teve muita oportunidade e não desenrolou ainda na seleção. A galera fala, Zé, mas ele precisa de tempo. Vocês querem saber o que é chegar bem na seleção? Gabriel Jesus chegou, o primeiro jogo fez 2 gols. Richarlison chegou, 2 gols, sofreu um pênalti. Rafinha chegou, foi recente, todo mundo lembra, né? O primeiro jogo jogou bem e o segundo acho que fez um gol e uma assistência. Isso é chegar bem na seleção. O Gabigol chega como centroavante, camisa 9, todo mundo querendo arrumar a bola pra ele e ele só perde o gol, que é o que a gente viu. Aí experiência de seleção, qualidade técnica, aí função tática. Ele seria então o goleador, como eu falei. Na hora de pegar uma Itália aí, com um Bonucci ou Chiellini para marcar ele, uma Bélgica com aqueles zagueiros quase 2 metros todos, acho que é o Vermaelen, não, o Vertonghen, seleção da França com o Varane ali, tipo assim, eu não imagino o Gabigol ainda conseguindo ser o nosso camisa 9 em cima desses zagueiros mais fortes da Copa do Mundo. Então, função tática,
tira para a Copa e o outro é a fase. Até a fase dele tá ruim. Então eu separei aqui, porque seria, na minha opinião, os 4 quesitos mais importantes, e eu acho que se as pessoas ouvirem, vão incluir esses 4 quesitos como realmente sendo importantes. A pessoa pode criar outros quesitos para ele, claro. Os meus quesitos não são os mais importantes, mas esses 4 realmente são no mínimo para se pensar. E 2 deles são no mínimo fundamentais também, que é o que a maioria usa, a fase. E até nisso o Gabigol tá ruim também. Ou seja, ele é ruim nesses 4 quesitos que eu separei. E eu separei 4 quesitos diferentes, porque tem gente que tá em boa fase e não tem qualidade técnica. Tem gente que é bom taticamente, mas não tem experiência de seleção. Então são quase que contrapartidas, onde normalmente sempre vai ser valorizado uma coisa de cada jogador. Mas o Gabigol tá com os 4 ruins. E eu, por isso, acho que ele não deveria ser convocado. Beleza, matei um maruinho aqui. A mesma coisa, eu não sei se eu falei, o Gerson também. Não vejo ele assim, porque ele tá ali. Eu não imagino ele sendo como titular, isso aplica pro Gerson e pro Gabigol. Não imagino os dois sendo titular e não imagino a gente em um jogo difícil e colocando eles para fazer algo diferente. Matheus Cunha, por exemplo, é um centroavante que eu acho que ainda não marcou gol na seleção brasileira. Ele é reserva no Atlético de Madrid. Mas eu consigo imaginar ele entrando no meio de um jogo fazendo algo diferente. Botando os zagueiros ali para ter trabalho, correndo atrás da bola e tal. Dando uma dinâmica diferente pro jogo e talvez ganhando um jogo. Mesmo que ele não faça o gol, mas ele dando a importância tática ali para ganhar um jogo. Mas eu não imagino isso do Gabigol. Eu não sei se as pessoas realmente imaginam isso. E aí vem a frase que eu falei. Ele merece uma chance. Mas a gente não está aqui para distribuir chance em menos de um ano para a Copa do Mundo. A gente está aqui para selecionar quem a gente precisa para ganhar. Eu falo como se eu fosse da comissão da CBF, o cara tá importante. Bora pra ponta direita. A ponta direita a gente tem Rafinha, Antony, Gabriel Jesus, que pra mim ele tem que ir pra seleção por 2 motivos. Ele tem qualidade técnica. Os quesitos, e eu vou falar mais um, peraí. Ele tem a qualidade técnica, assim, ele tem experiência com a seleção, ele foi campeão da Copa América 2019. Ele tá em boa fase. Tem gente que não tá valorizando, mas ele tá em boa fase, porque o City, ele parece que é o jogador com mais participação para gol ali, né? Salvo engano, se alguém acompanha o City melhor, me atualize aqui nos comentários, mas salvo engano, ele tá com ótimos números no City. E a importância tática dele, eu acho muito bom ter alguém como Gabriel Jesus. E além desses quesitos, ele bem nos 4 quesitos, na minha opinião, ele pode jogar de centroavante e de ponta direita. Numa competição onde a gente convoca um número limitado de jogadores e pode ocorrer lesões, coisas do tipo, acho muito importante. Taticamente dá para fazer coisas diferentes. Ter um ponto direito com uma função mais de entrar ali na área, alguém que conheça a área e que conheça o estilo do tic-tac, que eu acho que se aplica bem pro Brasil. Então o Gabriel Jesus, para mim, deveria estar na seleção. Na verdade ele tem que ir para a Copa. Até porque ele acompanha, são 7, né? 7 atacantes. É o que a gente imagina. São 3 que a gente joga. Os 3 titulares, os 3 do banco. E o 7º pra mim seria o Gabriel Jesus, porque ele é centroavante e ponta direito. A gente tá convocando um cara por 2 posições ali. Matar um coelho com 2 caixas d'água. Tá, e aqui pra finalizar, o que tem muita gente que pra mim tá meio chata, né? Mas chato não quer dizer se a pessoa tá errada ou nada do tipo, que fica falando assim... lista dos esquecidos. Aqui no ataque a gente tem Gabriel Martinelli, infelizmente não tem mais chance dele ir para a Copa, na minha opinião. Firmino, para mim, ele tem que ser o titular. Bruno Henrique, fase boa e a qualidade técnica não é tão boa assim. Arthur Cabral, infelizmente já passou a chance. Hulk também não deveria ir, na minha opinião. E Richarlison, até porque o Hulk é ponta direita, né? Ou ele iria como centroavante. Ponta direita pra mim já fechou Rafinha e Antony. Richarlison pra mim ainda merece mais chances. Pra facilitar o entendimento, que eu percebi que eu posso estar falando termos que eu conheço e que talvez as pessoas não conheçam, então de minha concepção tendo um raciocínio diferente. Eu vou usar o Flamengo como exemplo. Você pega o time do Flamengo, pode falar até o de 2019. Eu te pergunto, qual é o melhor jogador ali pra dar certo na Europa? Se você entende de futebol, você vai responder Arrascaeta. Arrascaeta
nunca foi o jogador com mais participação para gol ali do Flamengo, nunca foi o goleador, acho que nem o líder de assistência ele foi, e às vezes ele fica numa fase ruim, mas a fase ruim do Arrascaeta, ele é ainda fundamental para o time do Flamengo, ele é muito importante. E aí você pega Bruno Henrique, Gabigol com números monstruosos, Gerson com números monstruosos, mas tu fala ali, não, se tem alguém que vai dar certo na Europa ali, é Arrascaeta, porque ele tem qualidade técnica, e a qualidade técnica dele é absurda. Esses outros jogadores são fase. Aí, Zé, então é impossível eles darem certo. Não, eles podem se recuperar, dar a volta por cima, melhorar tecnicamente, mas hoje eles não são essas coisas todas que o pessoal fica falando. E se for para convocar, o que todo mundo diz, a gente vai virar piada, igual foi em 2018, quando falaram assim, pô, botaram o Fagner, vou marcar o Hazard, que não passa na concepção do pessoal quando fala alguns jogadores. Eles falam assim, não, merece uma chance, deveria estar jogando mais do que não sei quem. Aí beleza, o Gabigol tá jogando mais do que o Gabriel Jesus, Firmino, discordo, mas beleza. O que vai acontecer quando a gente pegar a Itália? Pegar o Bonucci, a mesma coisa, o Fagner é bom, eu acho que ele merece a seleção. O que vai acontecer quando eu tiver que marcar o Hazard? A mesma coisa pode ser aplicado por Rafael Veiga. O que vai acontecer quando quem estiver marcando ele vai ser o Kanté? Não desmerecendo nenhum desses jogadores, mas a gente precisa do principal dos quatro, para mim, é qualidade técnica. E para finalizar, eu vou responder o que a maioria dos chatos respondem, que eles falam, na verdade, que é o Tite está fazendo, como é que eu posso dizer, um espaço ali para recuperar o futebol dos jogadores, um espaço ali para dar chance para esses jogadores, mas aqui pega o raciocínio e ver quem é que está querendo fazer média com os jogadores, se é o Tite ou se é vocês. Os jogadores que eu disse aqui que para mim não deveriam ir para a Copa, ou talvez não ser convocados. Bom, eu tiraria muitos jogadores, muitos não, mas eu tiraria alguns jogadores, mas os principais aqui da convocação, né, mas só para não ficar só nesses caras, eu vou incluir alguns que a galera tem falado muito. Gerson, Gabigol, deixa eu ver quem mais, Dudu, Rafael Veiga, Arthur Cabral, isso porque ele não teve chance, que eu estou incluindo ele nessa lista, e jogadores desse tipo. Eu não sei, tem muitos outros, mas o que acontece? Vocês falam, eles merecem uma chance na seleção. Isso é esquecer a seleção brasileira e fazer média com esses caras. Não, porque o cara fez 2 gols em uma semana, ele merece uma chance. É esse pensamento? Nunca vai ganhar Copa do Mundo nenhuma. Eu falo isso porque a gente está 1 ano para coisar a Copa, certo? Nunca vai ganhar Copa do Mundo nenhuma. Agora, os jogadores que estão sendo mais criticados, Coutinho, Neymar, de vez em quando alguns criticam também, Gabriel Jesus, Firmino, eu digo, eles não merecem uma chance na seleção, não merecem. A gente precisa deles. A gente precisa do Gabriel Jesus, que é adaptado como ponto direito, como centroavante, que é fundamental taticamente para o City. A gente precisa do Firmino, que transforma Salah e Mané nos melhores do mundo. A gente precisa do Coutinho, meio atacante do Liverpool, que se tornou o melhor. Voltando aqui, que é problema na gravação. A gente precisa do Coutinho, que foi o melhor meio atacante na época, vendido por 150 milhões. A gente precisa do Neymar, que foi encaminhado com... A gente precisa desses caras, eles não merecem uma chance. Essa é a grande diferença. E a galera que está criticando a convocação desses jogadores e fala não sei o que, vocês que estão fazendo média. Não é o Tite que é o melhor para a seleção. Vocês querem fazer média com o jogador. Galera, mais uma vez problema de bateria. Mas fica aí o pensamento para vocês do que eu acabei de falar. É o Tite que está fazendo média com os jogadores ou é vocês? Pensa bem, porque existe uma grande diferença entre Gabigol merece uma chance na seleção e a gente precisa do Firmino, aquele Firmino lá que fez Salah e Mané virarem os melhores do mundo ali em suas posições, né? Só perdendo assim talvez para Messi e Cristiano, né? Porque o ponto esquerdo e direito, se bem que o Salah tinha até superado o Messi ali teve uma temporada, né? Bom, galera, o vídeo foi esse, o debate é isso, eu destrincho tudinho, boto minha opinião aqui. Claro que eu sempre explico, não vou sair falando as coisas sem explicar nada, até para conceituar. E deixem aí nos comentários a opinião de vocês, quem tiver
Como eu posso dizer, quem não estiver de acordo comigo, quem pensa assim, ah não, Zé, realmente se tu parar pra pensar desse jeito, não, tem que pensar nesses 4 quesitos mesmo, qualidade técnica, experiência na seleção, função tática e fase, não pode só pensar na fase do jogador. Então se você discorda, Zé, você é um grande babaca e você só tá falando besteira, você tá parecendo o craque Neto dizendo que o Roger Guedes tem que ir pra Copa. Fiquem à vontade, deixem aí nos comentários, que eu gosto dos comentários de vocês. Só não precisa xingar, tem gente que acha que porque duas pessoas têm opiniões diferentes se resolvem se xingando. Não precisa. Deixa aí nos comentários, pode duvidar de mim, dizer contra a minha opinião. Só comentei com respeito, que aí eu trago aqui pra responder conceituadamente. Agora me xingue, que... se bem que eu separo alguns comentários da galera que me xinga, mas me xinga bem aí, que aí eu não vou nem dar a mínima pro cara. O cara chega no YouTube, na internet, pra xingar uma outra pessoa que ele nem conhece por um motivo de duas pessoas terem ideia diferente, eu vou dar muito bola pra você. Bom galera, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ter um desses por semana, então vocês podem aí estar sempre dizendo qual é o comentário pra eu debater aqui, destrinchar tudinho. E vai ser o podcast, vamos ficar com 4 ou 5 vídeos por semana a partir da semana que vem. Bom galera, deixa like, comentário, se inscreve no canal e valeu essa moral, torcida. Tchau!